Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje nós estamos iniciando um novo trimestre. Em resumo, nesses vídeos que serão um pouco mais curtos, a fim de que você possa se tornar um aluno da nossa escola bíblica, ou se por acaso você perdeu a aula, seja de forma presencial ou remota, você está inteirado dentro do assunto que foi tratado. Esse trimestre nós estaremos estudando o assunto chamado de eclesiologia, de forma teológica, mas a respeito do corpo de Cristo, a igreja, vendo então a sua origem, a sua natureza e a vocação do corpo de Cristo neste mundo. A lição de número 1, ela contempla o assunto falando especificamente sobre a origem da igreja. O textuário, baseado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, tem como trazer uma clareza a nós quanto à pregação da igreja deve ser o mesmo assunto de que foi no início, arrependimento para a salvação. Vemos que a igreja ela é composta de pessoas que tiveram seus pecados perdoados e realmente se arrependeram de seus pecados. Isso nós já entendemos que a igreja é para todos que desejam ser salvos, mas o primeiro passo é o arrependimento, se convertendo ao Senhor. O primeiro tópico dessa lição, nós falaremos de uma forma muito mais sucinta, para não ficar muito extenso. Porém, o primeiro tópico da nossa lição, assim como os demais, todos eles são desenvolvidos a partir da leitura bíblica em classe, baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, 2, 38 e o 39. Então, este é a base do nosso estudo. Nós temos a revista como nosso plano de aula, mas a base da escola bíblica dominical, chamada Bereia, é a Bíblia Sagrada. Primeiro tópico, nós falamos sobre o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Quando vamos recorrer à Bíblia Sagrada, vemos que no Antigo Testamento, o povo de Deus, ele era referenciado por uma palavra no hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, e esta palavra era kahal, que significa ajuntamento, que significa um sentido de um povo reunido. E quem era este povo? Este povo era o Israel étnico, a nação de Israel, que descendia sanguineamente de Abraão, o patriarca. Porém, já no segundo ponto do primeiro tópico, nós falamos da distinção de que o povo de Deus agora, na nova aliança, tem não mais o Israel étnico, aqueles que vieram da descendência sanguínea, mas um povo que foi comprado e adquirido por um precioso sangue, o sangue de Cristo derramado. A expressão vai ser a mesma utilizada no Antigo Testamento? Não. Paulo, ele usa com muita frequência o termo eclésia, mas não foi quem criou este termo. Eclésia é a junção de duas palavras, ek e clésia, que é um verbo, o kaléu é o verbo de onde vem essa palavra do clésia, que tem o sentido de chamados para fora, melhor dizendo, para que nós possamos entender que todos aqueles que fazem parte da igreja, o povo de Deus, eles são tirados do mundo para viverem uma nova vida em Cristo Jesus. E aí no terceiro ponto nós discorremos um assunto que é um pouco polêmico, mas fique muito atento às nossas aulas que serão ministradas a cada assunto. O nosso propósito nunca foi e nunca será pregar contra pessoas. O nosso terceiro tópico falamos assim de um assunto que às vezes é um pouco polêmico, mas que fique claro aos irmãos que estarão acompanhando conosco. Eu sempre digo isso nas nossas aulas que ministramos. O nosso propósito não é pregar contra pessoas, mas nós expomos a palavra como ela é, identificando o que é verdadeiro, logo rejeitaremos aquilo que é falso. Então nós não estamos pregando contra pessoas, mas contra ideias. Então vamos estar buscando o que é ideia errada? De forma nenhuma. Nós estamos aprendendo aquilo que é o correto. E tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus deve ser rejeitado. Por que eu digo isso? No terceiro ponto, nós falamos sobre um assunto de que alguns defendem, onde a liderança da igreja deve ser uma liderança que se sucede de Pedro, chamado por muitos de o primeiro Papa. Primeiramente, o porquê nós não defendemos isso e vamos contra essa ideia. Não há registros no Novo Testamento de um sucessor para Pedro. Pedro, ele tinha sogra, logo, ele era casado. Se Pedro era casado, esse assunto se opõe ao celibato sacerdotal que é defendido por determinada denominação.
Em Atos capítulo 15, versículo 13, fala sobre Tiago, que se levanta tendo uma grande influência na decisão daquele concílio, chamado Concílio de Jerusalém. O que traz um pouco de confusão é que muitos interpretam de forma errônea o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus Cristo diz dentro daquele contexto: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus não estava falando de Pedro, Jesus estava falando dele mesmo. Isso é reafirmado através do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios capítulo 2, versículo 20, quando diz que ele era a pedra de esquina. Jesus está falando de que ele é o fundamento da igreja. Tendo esta compreensão, nós vemos que a igreja é o corpo de Cristo. Definimos então igreja como o corpo de Cristo, habitação de Deus através do Espírito Santo, com divinas nomeações para o cumprimento de sua grande comissão, onde cada integrante nascido do Espírito é parte integrante da Assembleia Universal e da Igreja dos Primogênitos que estão no céu, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 23, e reafirmando que a igreja é o corpo de Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Dando continuidade, passamos ao segundo tópico, onde nós nos aprofundamos um pouco mais na questão da criação da igreja. A igreja foi criada por Deus quando? Na eternidade. Ela era um planejamento, era algo que já estava no coração e na mente de Deus, porém, não havia sido manifesta, nem aos patriarcas, nem aos governos, como juízes e reis, nem aos profetas. Era um mistério que ainda estava oculto. Mas, através de Jesus, Deus evidencia o seu amor pela humanidade caída, provendo um plano de salvação, a fim de que todos os povos pudessem se tornar o seu povo, isto é, a igreja. Não mais apenas um Israel étnico, tanto que o plano de Deus em Jesus Cristo não é um plano secundário, um plano B, ou a igreja é um plano B de Cristo, de forma nenhuma. Mas para que os povos distintos de todas as tribos, línguas e nações, como nos diz lá em Apocalipse, o cumprimento de tudo aquilo que havia sido planejado por Deus, foi evidenciado na pessoa de Cristo, onde pelo seu sangue fomos comprados. O ponto 2 do nosso segundo tópico trata a igreja agora como uma realidade concreta. Então, no Antigo Testamento, até que Jesus viesse, até que a plenitude dos tempos viesse ser cumprida. O que é esse termo, plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos se fala a respeito de um tempo propício, o tempo mais apropriado para a encarnação do Filho de Deus nessa terra, o Emanuel, Deus conosco, a fim de que essa mensagem pudesse ser levada a todos os povos. E Deus, então, fazendo-se homem, esteve em nosso meio. Quem criou a igreja? Deus. Mas quem fundou, quem estabeleceu a igreja foi Jesus Cristo. E olha que maravilhoso, no terceiro ponto nós tratamos a respeito do dia da inauguração da igreja nessa terra. Então, quando nós podemos dizer que a igreja ela foi fundada? Livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, o texto já mencionado há pouco, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso aponta para um evento futuro. Mas, a partir de Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado, este plano que foi estabelecido por Jesus, agora foi inaugurado pelo Espírito Santo. Olha que maravilha! A obra da Trindade, a ação da Trindade, na criação, um projeto do Deus Pai, na fundação, a execução do Deus Filho, e a inauguração na propagação do Deus Espírito Santo. Maravilha do Senhor, nós temos essa oportunidade de sermos participantes deste plano e continuarmos anunciando quem nós somos em Deus. Nós falamos sobre a igreja como uma comunidade dos salvos. Fazendo uso das palavras do apóstolo Pedro, no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, reafirmamos que o ingresso no corpo de Cristo não é por uma adesão, mas por conversão. Essa palavra conversão, ela tem o a sua raiz, né, na palavra grega metanoia, que quer dizer renovação de mente.
Romanos capítulo 12, versículo 2. E a transformação que Deus opera no homem através do Espírito Santo, ela é sempre de dentro para fora. Ela é exteriorizada por aquilo que em nós foi transformado. O arrependimento e o batismo são para aqueles que desejam estar em Cristo, no seu corpo, na igreja. Isso nos traz um certo alerta quanto muitas das vezes, na igreja contemporânea, existem pessoas que se sentem confortáveis apenas em virem estar sentados no banco de uma igreja ouvindo a palavra, participando dos louvores. Sente-se confortável estar participando de um grupo. Sente-se confortável de, às vezes, ir visitar alguém ou ser chamado para fazer uma oração, mas ainda não tomou a decisão de confessar publicamente que nasceu para uma nova vida através do batismo. Então, uma pergunta. Como o crente é ligado na igreja? O crente é ligado na igreja pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, o sentido de todos temos sido participantes de um mesmo Espírito. E este Espírito, que é o Espírito Santo, nos introduz, nos faz iniciar no corpo de Cristo. Aproveitamos para fazer uma distinção entre o batismo pelo Espírito, aonde o crente é posto no corpo de Cristo, a fim de que ele seja agora um participante da igreja pelo Espírito, e o batismo no Espírito Santo, que é realizado por Jesus. Este batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder, cujo qual, operado por Jesus, nos reveste para sermos suas testemunhas. Não se esqueça, você não é a igreja, nós somos a igreja. Um corpo possui muitos membros, e este corpo é o corpo de Cristo Jesus, cujo qual é a cabeça. Deus te abençoe, te espero aqui no próximo domingo, dia 18, às 8 horas da manhã, ou de forma remota, se você está distante, para aprender conosco. Essa foi a nossa lição introdutória deste trimestre, e teremos mais aulas, mais vídeos e mais assuntos sobre esse trimestre tão abençoado que falaremos sobre a Igreja de Deus. Deus abençoe!